Ó, criptomoedas não valem nada, afirma presidente do Banco Central Europeu. Não é a primeira vez que eu falo sobre criptomoeda, sobre NFT, sobre seja lá o que for, criptoativo. E a verdade, assim, a gente aprende economia que algumas coisas têm valor quando a grande multidão fala que tem. Quando muitas pessoas dão valor a alguma coisa, aquilo passa a ter um valor, que pode ser tangibilizado por preço. Mas agora, existe um valor de uso real para criptoativos? Não, não existe. Mas tem muita coisa que não tem. Porém, criptoativos nem para ter algo assim por trás, para ter um lastro, que nem eu sempre falo. Então, como acaba funcionam os criptoativos, Bitcoin, até NFT, essas coisas que não tem um lastro real, não tem uma empresa por trás que representa aquilo, não tem alguma coisa que está de fato crescendo e contribuindo para a economia e sociedade, é apenas um objeto, até abstrato, inclusive, que não é concreto, que muitas pessoas colocam dinheiro achando que aquilo dali vai ter alguma valorização e acaba tendo. Isso aí, em economia comportamental, a gente pode inferir que existe um traço de normas sociais, que é aquele conhecido efeito manada. Então, muita gente vai seguindo aquilo, todo mundo acha que deve ter alguma racionalidade por trás daquilo, alguma lógica, e acaba embarcando no barco. Nós tendemos a supor uma racionalidade a terceiros, ao comportamento de terceiros. Então, se você vê todo mundo comprando uma criptomoeda, não é consciente, você não pensa, olha só, deve ser racional. Não, o seu corpo já infere que aquilo deve fazer sentido por algum motivo, porque o seu corpo foi treinado para seguir a manada, porque nós evoluímos e sobrevivemos fazendo isso. Quem não fazia isso acabava morto. Outra coisa que impacta muito em NFT, em criptoativo, Bitcoin, é a disponibilidade. Como é um tipo de investimento muito interessante, tecnológico, está muito na mídia, está muito na memória das pessoas. A gente lembra, quando pensa em investimento, uma das primeiras coisas que surge na cabeça de muita gente é sim criptoativo. Pensa logo em ação, talvez pense em poupança, e já vem Bitcoin, que virou uma marca muito forte. Existe todo um movimento aí midiático mesmo. Então o que acontece? Existe o efeito, o viés da disponibilidade. Nós em média tomamos comportamentos que são embasados em nossa memória recente. Então, como criptoativos estão sempre em nossa memória recente por estarem sempre nas redes sociais e nas mídias, a gente acaba levando muita consideração a eles na hora de pensar em investir. E isso aí, né, explica um bocado do porquê que eles são tão populares, mesmo que seja tão difícil explicar sobre eles e até dar uma segurança de que são bons investimentos, né? Também, quando falamos sobre criptoativos, não tem como deixar de falar dos famosos conceitos da ciência comportamental que influem muito em investimentos, ainda mais esses aí que não tem lastro, que não tem algo concreto, que é o viés do otimismo e o excesso de confiança. Lembrando, o viés do otimismo é quando as pessoas têm a tendência de acreditar que vai dar tudo certo, que você otimiza o quanto que você acha que vai dar certo aquilo, mesmo sem ter nenhuma lógica, nenhum grande embasamento. O excesso de confiança é muito parecido, só que em vez de ser crenças no mundo, em que vai dar certo simplesmente, você tem crenças nas suas competências. Então isso foi verificado em vários experimentos e a gente vê muito isso no mundo dos investimentos. Em criptoatividade acontece bastante. A pessoa, quando compra a ideia de que aquilo vai ser um bom investimento, seja lá por quê, por causa de afeto, porque quem vendeu para ela é uma pessoa carismática, tem dezenas de possíveis de milhares de motivos, inclusive até por status, nossa, como eu invisto em coisas tecnológicas, acontece bastante. A pessoa acaba caindo também nesses vieses de você se automotivar para fazer aquilo, mesmo sem ter grandes lógicas e concretudes por trás disso com embasamento em dados. Sacou? Viés do otimismo e excesso de confiança. Já falei bastante sobre eles. Aí depois de você embarcar na ideia de comprar Bitcoin, de comprar criptoativo, o que você cai? No viés da confirmação. Por quê? Você já embarcou nessa ideia. Agora já virou uma parte das suas crenças pessoais. Você é um investidor de criptoativo porque isso é um investimento inteligente, é um investimento moderno, tecnológico e é o futuro financeiro do planeta. Isso aí é uma crença para muita gente. E pode até fazer algum sentido. Só que quando isso entra nas suas crenças, agora para te convencer de que isso não é verdade, é um parto. E aí que é o viés da confirmação. Nós tendemos a procurar qualquer coisa no ambiente, qualquer notícia, qualquer informação
que confirme nossas crenças. Então, tudo aquilo que você receber de informação falando bem de criptoativos, você vai curtir, você vai compartilhar, você vai achar ótimo, você vai bater palma. Quando você vê alguma informação que não fala bem sobre criptoativos, como esse vídeo, por exemplo, você vai reclamar, você vai comentar, talvez xingando, criticando, você não vai compartilhar, ou se compartilhar vai ser falando mal, porque aquilo não bate com as suas crenças. Mesmo que tenha algum embasamento, você se recusa a absorver aquela informação. Isso é como o viés da confirmação afeta as pessoas. E um outro efeito legal, tá, não tão legal assim, porque não é bom, mas um outro efeito interessante que vai atingir as pessoas, principalmente em criptoatividade, porque são investimentos de carisma, eles são muito carismáticos. O Bitcoin ele vira uma marca, tem aquele Dogecoin que vira também uma imagem. E ele acaba trazendo o quê? Afeto às pessoas. Então existe o viés do afeto. Nós muitas vezes tomamos decisões, fazemos escolhas que não seriam as melhores, porque a gente acaba se apegando àquilo, a gente acaba nos deixando influenciar por nosso afeto, ou pela marca, ou pela pessoa que está representando aquilo. E aí, por causa desse afeto, por causa dessa ideia de proximidade, intimidade, você acaba investindo naquela moeda digital, naquela criptoativo. E isso pode ser bastante ruim se você não fez os estudos que você precisava fazer antes de investir. Ele falou que investir é fácil. Mentira, tem muita gente que fala que investir é fácil. Não é. É meio fácil, depende do investimento. Isso é outro assunto, desculpa. Outro assunto super legal que eu preciso falar aqui é uma matéria que saiu com base num experimento científico. O título dela é Como a falta de dinheiro prejudica a inteligência e afeta as decisões. Em que os cientistas nesse texto falam sobre como que as situações estressantes acabam tirando o nosso poder cognitivo e nos fazem tomar decisões piores. Eles inclusive falam que a pessoa ela se esforça para se livrar dos apuros que ela está passando financeiramente, trabalho, muitas vezes consegue, mas é como se fosse um equilíbrio de pratos. A pessoa até consegue sair daquela situação, ou então resolver aquele problema que é mais urgente, só que ela fazer isso e ainda se focar em outras áreas da vida é praticamente impossível. Então ela acaba negligenciando muitas coisas, como a saúde e outros elementos. Isso é uma coisa essencial para quem é interessado em comportamento e também em finanças. Entender esses aspectos aí da nossa limitação de cognição e situações de estresse financeiro. Esse assunto é muito relacionado com um tema recorrente da economia comportamental, que é o conceito de excesso de opções, em que nós, quando temos muitas opções, acaba gerando uma barreira à escolha. Existe tanta dificuldade de você escolher entre tantas coisas que parecem de qualidade, se forem opções semelhantes, que aí você acaba tendo uma crise, muitas vezes não consciente, de você, putz, qual delas é a mais certa? É muito difícil você averiguar algumas vezes sobre isso. Então você acaba desistindo de fazer aquela escolha. Eles até comentam na matéria, eles usam a metáfora de como se fosse um computador com muitas abas abertas, aí tem menos capacidade de processamento. É como se fosse o ser humano, com muitas possibilidades de caminhos que você pode percorrer, você acaba tendo uma dificuldade de processamento cognitivo. Também tem uma outra metáfora boa que é para os menus de restaurantes, em que você, quando tem muita opção de comida, você perde muito tempo. Ou até Netflix, quando você tem muita opção de filme, às vezes você fica mais tempo escolhendo o filme do que de fato assistindo, porque é difícil você fazer a escolha quando as opções todas parecem boas. Acaba gerando o conceito conhecido como excesso de opções, que cria a nossa barreira à escolha. Um outro ponto muito legal que os cientistas viram nesse estudo é que as pessoas muito pobres e trabalhadoras têm o horizonte temporal muito curto, não se visualizam no futuro. Então, não é que esses gastos sejam irracionais, mas dado o excesso de preocupações que têm, desde alimentação, moradia, situações precárias, essas pessoas não conseguem ter nenhum tipo de planejamento. Isso acaba caindo no nosso viés do presente, quando você acaba priorizando as situações do presente e não pensando muito no futuro. E nesse caso se mistura com aquilo que eu falei do excesso de opções. Isso acontece porque você já tem uma energia cognitiva que você tem que usar ela durante o dia. É como se fosse uma barrinha que tem 100% de energia. Você vai gastando aquilo com estresse diário e vai diminuindo. E se você tem que resolver coisas urgentes para hoje, é possível que você gaste tudo aquilo sem dar conta de ter energia ainda para pensar no futuro.
Então é muito difícil você cobrar pessoas que têm um planejamento financeiro de longo prazo se elas estão em uma situação de emergência financeira agora, no presente. Nessa matéria, os cientistas até mencionam um experimento realizado para verificar se pobres e ricos solucionam problemas de maneiras diferentes, fazendo lá um teste de medida de inteligência fluida, etc. Mas a questão é que eles têm que resolver um problema, uma atividade, e eles ganham $300 quem conseguir resolver. E o que verificaram é que o nível dessa inteligência fluida dos pobres e dos ricos é o mesmo. Os pobres não são burros, eles conseguem resolver os problemas com a mesma tranquilidade que os ricos. Só que, quando testaram com pessoas pobres e ricas, em vez de $300, eram $3.000, que já é uma coisa que pode mudar a realidade de uma pessoa pobre, dá muito mais chance a ela de um futuro melhor, etc., mudava completamente o nível de resposta daquelas pessoas. Então, nesses testes em que eram $3.000, que era um valor muito grande para uma pessoa pobre, elas saíam muito mal. A pressão era ruim para elas. Enquanto as pessoas ricas, em que está naquela situação em que não faz tanta diferença, pô, isso aí vai perder uma beleza. Não quer dizer que vai ficar um mês tendo uma vida muito diferente. Para a pessoa pobre, vai. Então, a pessoa rica na situação não mudava tanto o comportamento, mas a pobre se saía muito pior. Tinha uma perda de aproximadamente 13 pontos no resultado lá deles, o que era significante. Então, você vê que é uma situação em que há essa pressão aí de emergência financeira, é muito mais difícil para quem não tem nenhuma segurança. E aí a gente começa a entrar uma parte meio treta dessa situação de ricos e pobres, e decisões boas e ruins, planejamento, que entra um viés de confirmação que é muito presente no mercado financeiro, das pessoas acreditarem que quem não tem dinheiro é porque não tem mérito, a pessoa que ficou rica é porque conseguiu. Isso é uma situação meio tabu, então eu vou ler aqui o que os próprios cientistas falam na matéria, que é o seguinte, abre aspas, a nossa vida seria muito mais fácil se fosse verdade que os pobres merecem ser pobres porque não se esforçaram o suficiente ou não têm capacidade. Mas não, pensando que há pessoas que acabam na pobreza mesmo que tenham mérito, capacidade e inteligência, a vida parece injusta. Os dados que temos mostram que pobres são muito focados e têm grande conhecimento de compra, de como conseguir o menor preço. Mas, se você está focado em garantir o dia seguinte ou a próxima semana, você nunca vai pensar sobre o ano que vem. E esse é o grande problema. Existe uma escassez cognitiva real quando nós estamos em situação de pobreza. E isso acaba sendo uma grande barreira para a ascensão financeira, o que é uma grande sacanagem. Aí beleza, temos uma situação em que nós temos muita complexidade, muita pressão financeira entre as pessoas pobres e elas têm dificuldade de tomar decisões por causa disso, porque exerce uma escassez cognitiva, porque ela tem já muita preocupação até com o que ela vai se alimentar e não temos como resolver. A principal maneira de resolver essa situação é com políticas públicas e melhora da economia. Isso aí não tem como, é o ideal, a gente não pode fugir disso. Precisa ter esse tipo de melhoria estrutural na sociedade para que essa pessoa tenha mais chance. Do lado privado e do lado também dos educadores financeiros, também existe a possibilidade de você ajudar com simplificação. Tem todo o conceito da ciência nudge, a metodologia nudge da economia comportamental, para você entender melhor isso. Quanto mais você simplifica uma coisa, mais em média as pessoas vão. Mas aí é necessário haver um arquiteto de escolha para ele definir como que essa simplificação pode ser feita da melhor maneira possível para causar o melhor bem-estar social. E também é necessário decidir que tipo de investimento que vai ajudar mais essa pessoa. E muitas vezes é difícil, porque cada indivíduo é muito complexo e muito, assim, indivíduo mesmo, né? Cada um é muito diferente. Por isso, essa simplificação, apesar da palavra, não é tão simples assim. Mas é uma possibilidade de ajuda, sendo que o essencial mesmo são melhorias estruturais.